pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender alguns conceitos de análises químicas. São termos que são utilizados em análises químicas. Então, um dos termos que é muito utilizado é a amostragem. O que é a amostragem? É o conjunto de técnicas para se obter a amostra. Então, o que seria esse conjunto de técnicas? Vamos supor que a gente vai fazer a análise da água do rio Amazonas que está contaminado com mercúrio. Então, para se fazer a análise da água, a gente tem que o quê? Fazer todo o mapeamento do rio, saber em qual profundidade, em quais pontos serão feitas as coletas, saber qual tipo de frasco para se fazer essa coleta, saber que temos que levar algo para resfriar essa amostra logo que colocou. Algumas amostras, elas logo que são coletadas, devem ser acidificadas. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de técnicas, que seria a amostragem, tá? Então, a amostragem vai desde o mapeamento do lugar que vai ser feita a coleta, até saber se vai ter que acidificar essa amostra, o frasco que vai ter que ser levado, né, para coletar e assim por diante. Outro conceito que vocês devem saber, amostra. A amostra é a parte representativa do todo. O que é essa parte representativa do todo? A gente não pode coletar toda a água do rio Amazonas, né? Então, coleta-se em alguns pontos onde sabe-se que pode ter maior contaminação. Então, a amostra é a parte representativa do rio Amazonas, no exemplo que eu estou citando, que seria o exemplo de uma água de rio contaminada. Analito é a espécie que se deseja analisar. Se a água do rio estiver contaminada com mercúrio, o que a gente quer analisar? O mercúrio presente na água do rio. Então, a espécie que eu quero analisar é o mercúrio. Interferente é a espécie que interfere na análise. O que seria isso? Vamos supor, dependendo do tipo de técnica que a gente utiliza para identificar e quantificar este mercúrio, a gente tem que saber que alguns metais, se for, por exemplo, uma técnica de absorção atômica, pode absorver no mesmo comprimento de onda que o mercúrio. Então, este metal, se ele absorver no mesmo comprimento de onda ou próximo, ele pode ser um interferente, ou melhor, ele é um interferente, né? Ele vai atrapalhar na análise. Então, a gente tem que tratar essa amostra antes para que não haja essa interferência. Matriz são todos os constituintes da amostra, ou seja, tudo que tem na amostra a gente vai chamar de matriz. Então, o mercúrio, o chumbo, o arsênio, tudo que está lá dentro é a matriz. Alíquota, o volume conhecido da solução. Quando vocês vão fazer uma análise química, vocês ouvem falar muito, né? Pega-se uma alíquota de 20 ml. Por que alíquota? É o volume conhecido de 20 ml, tá? E solução estoque ou solução mãe é a solução de partida. O que seria isso? Vamos supor que a gente vai fazer uma diluição de um ácido, né? Um ácido concentrado. A solução estoque é o próprio ácido concentrado. Mas vamos supor que a gente já fez essa diluição, já preparamos a partir do concentrado uma solução, por exemplo, de ácido clorídrico, 1 mol litro a menos 1. E a gente, a partir desta solução, a gente quer fazer uma diluição desta solução. Então, esta solução de 1 mol litro a menos 1 agora vai passar a ser a solução estoque ou a solução mãe. Então, agora eu vou passar outros conceitos para vocês, que são conceitos de repetitividade, reprodutibilidade e conceitos de alguns erros que podem ocorrer durante a análise. Então, vamos lá, dando continuidade à parte de conceitos, temos que saber o que significa análise qualitativa e análise quantitativa. Análise qualitativa é a técnica que vai ser utilizada para identificar uma substância. E análise quantitativa vai ser utilizada uma técnica para quantificar aquela substância. Então, como no exemplo anterior, mercúrio na água do rio. Então, eu desconfio que aquela água do rio esteja contaminada. Vou utilizar uma técnica para identificar se realmente tem mercúrio lá. Tem mercúrio? O quanto tem? Então, agora eu estou fazendo análise quantitativa para saber o quanto de mercúrio tem.
Outro conceito que a gente deve saber e o que ocorre bastante na análise química são os erros. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês, erros sistemáticos. O que são esses erros sistemáticos? Erro do sistema como um todo. O que significa isso? Pode ser erro instrumental, pode ser erro devido à presença de impurezas na amostra, erros de operação, erros pessoais ou erros de métodos. Então, todos esses seriam os erros que a gente chama de sistemáticos. Quando a gente vai fazer uma análise e a gente também encontra que essa análise está com um erro, mas a gente não consegue saber de onde vem esse erro, aí a gente chama erros indeterminados, que são devidos à variação ao acaso, causas desconhecidas. Então, aí a gente tem que fazer uma procura, né, que seja muito mais abrangente. Então, você vai verificar temperatura, luminosidade, vai identificar tudo que pode ocorrer que não está dentro do seu contato ali físico com a amostra. Então, a gente tem que fazer essa busca para saber quais seriam esses erros que o próprio nome diz que são indeterminados. Outra coisa que é muito comum acontecer toda vez que faz análise é fazer o quê? A repetitividade, que eu já comentei com vocês. Quando é feita uma análise, essa análise ela não pode ser feita da amostra, né, análise da amostra, apenas uma única vez. No mínimo 2 vezes, mas o recomendado é sempre fazer em triplicata, ou seja, 3 vezes. Então, o que seria a repetitividade, que é RP? É a máxima diferença aceitável entre 2 repetições, sendo que essas repetições elas são feitas pelo mesmo analista, no mesmo laboratório, utilizando o mesmo equipamento, a mesma calibração, o mesmo ajuste, tudo pelo mesmo analista. Então, isso seria o que? A repetitividade. Então, tem que dar uma máxima diferença entre uma análise e outra dessa mesma amostra, lembrando que essa máxima diferença ela tem que ser aceitável, né? Não pode fazer uma análise que a diferença seja muito discrepante. E a reprodutibilidade, que é a REPRO, que também é conhecida como teste interlaboratorial, é a máxima diferença aceitável entre 2 resultados, mas agora feito por analistas diferentes, laboratórios diferentes, equipamentos diferentes. Às vezes é utilizada a mesma técnica, às vezes não é, muda-se até a técnica, e este então seria o que a gente chama de teste interlaboratorial. Então toda empresa faz, né, tanto a RP como a REPRO, porque tem que ter certeza dos resultados, da precisão e da exatidão dos resultados. Então era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre a parte de conceitos de análise química. Então até mais. Tchau, tchau!